Primeiro hino, primeira estrofe, cantando a melodia normal, minha voz deu aquela famosa miada. Mudei, fui para o baixo. Não peguei o tom, cantei errado. Mudei para o tenor, não acertei. Segundo hino, conhecido. Errei o tempo, emendei tudo. Eu errei praticamente tudo, irmãos, nos hinos e 10 hinos que eu conheço. Bom, então espero que na pregação eu não cometa a mesma coisa, né? Olá, irmãos, nós vamos hoje meditar em Jeremias, novamente. Capítulo 32. Nós vamos falar hoje sobre um bom investimento. Você quer fazer um bom investimento? Então presta atenção, hein? No que nós vamos falar. Muitas vezes as pessoas se preocupam. Aliás, eu acho que quando a gente colocar essa pregação no canal da igreja, pelo título, deve ser um dos que vai ter maior procura. Porque muita gente está atrás de um bom investimento. E espero que encontrem aqui uma boa dica. Que seja útil mesmo para fazerem esse investimento com um retorno tão alto. Olha só, vamos ler aqui os 2 primeiros versículos. Diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém e Jeremias, o profeta, estava encerrado, ou seja, confinado ali, preso no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Esses 2 primeiros versículos servem para nós contextualizarmos, irmãos. Qual era a situação do momento? O Senhor falou a Jeremias, o profeta, e nós estamos aqui num período em que Jerusalém já era cercada pelos exércitos do Nabucodonosor. Então, nós estamos aqui vendo aquele período em que eles estavam prestes a serem levados da terra. Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Tomou todos os vasos do templo, levou para a Babilônia. Então, nós estamos aqui nos dias que antecedem esse fato. Um detalhe é que o profeta Jeremias tinha sido usado por Deus justamente para pregar isso. O rei de Judá mandou prender Jeremias. Justamente por quê? Porque ele profetizava contra Israel. Não é que ele profetizava contra Israel, ele profetizava a verdade. Acontece que tinha aqueles falsos profetas que, né, como todo falso profeta, ele fala o que o povo quer ouvir. Né? Então a gente está cercado de falsos profetas hoje. E os falsos profetas da época, eles queriam cair nas graças do rei também. Então eles pregavam, não, confia que nós vamos ser libertos. E o Jeremias pregava aquilo que Deus mandou ele pregar. Não.
nós vamos ser entregues nas mãos dos caldeus, dos babilônios. E o rei e aqueles que estavam junto com ele não gostavam nada dessa pregação. Bom, então o Jeremias em si, apesar de o rei não aceitar essa pregação, o Jeremias sabia pessoalmente do que estava para acontecer. Agora, o interessante da história, que vai dizer respeito ao nosso assunto, nós vamos ler aqui a partir do versículo 6, tá? A gente vai avançando aqui nesse capítulo de Jeremias. Vamos lá, versículos 6 a 15 também. Então, disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hanameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hanameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hanameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata, e assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, selada, segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hanameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Bom, então, a leitura eu acredito que seja clara o suficiente, mas vamos aqui dar uma passada. O Jeremias estava preso lá e Deus falou com Jeremias: Jeremias, o Hanameel vai te procurar para você comprar a propriedade que é da família. Tinha aquele sistema de resgate, né? O redentor, o remidor da herança da família. Na verdade, estava em posse do Hanameel, mas dizia direito à herança da linhagem de Jeremias. E Deus falou: ele vai vir te oferecer para você comprar, para você resgatar essa propriedade. O que aconteceu foi que, de fato, o Hanameel, que era um primo, né, de Jeremias, foi a ele e, da maneira que Deus tinha dito, ele fez, ele ofereceu. Então Jeremias entendeu que aquilo vinha de Deus. E a ordem era para ele comprar. E ele cumpriu tudo conforme foi dito. Ele comprou, pesou o pagamento feito em prata, diante das testemunhas, assinaram a escritura,
havia uma escritura que ficava lacrada, como aquela que fica, né, no cartório, é a garantia, e uma cópia para uso. Então, eles tinham um sistema parecido com o que a gente tem hoje. E ele entregou Benedito, o Baruch. A palavra Baruch quer dizer abençoado, bendito. No latim, benedictus. Então, às vezes, a gente nem atenta para o significado de um nome. Né? Benedito, de um significado bonito, né? Bendito, abençoado. Mas essa era a forma aqui no hebraico desse nome. E esse Baruch, ele era um tipo de secretário do Jeremias. Mais tarde, ele mesmo, como Jeremias estava preso, ele mesmo foi anunciar as profecias do Jeremias e também foi perseguido pelo rei. Mas aqui a ordem foi dada a ele: guarda num vaso de barro, para que se conserve por muitos dias. Tinha sido dito a Jeremias, da parte de Deus, né? Deus disse a ele, que eles seriam levados cativos. Que aquela terra toda seria tomada por Nabucodonosor. Mas, volta e meia, a gente vê Deus dando umas instruções, umas ordens meio estranhas para os profetas. Fazer algumas coisas estranhas, porque ele queria mostrar alguma coisa para o povo. E aqui nós encontramos uma coisa meio estranha. Nós estamos falando de um bom investimento. Seria um bom investimento comprar numa terra num momento em que tudo vai ser tomado por um rei estranho? De maneira nenhuma, né? Eu comprar uma coisa que eu sei que vai ser tomada, não vai ficar comigo. Para que eu vou comprar aquilo? Mas essa foi a ordem de Deus e Jeremias acolheu. O bom investimento consiste no entendimento que Jeremias tinha de que Deus disse que eles seriam levados, mas também de que Deus traria eles de volta. Essa negociação foi feita porque Jeremias confiou na promessa de Deus. Parece, humanamente falando, totalmente ilógico. Parece e é, humanamente falando. Mas existe o fator Deus. Guardar a escritura em um vaso de barro, por quê? Para que ela seja preservada, fechada ali por muitos dias, até que se cumprisse. Jeremias sabia que isso iria demorar. Na verdade, Jeremias nunca desfrutou dessa terra. Ele nunca comeu uma uva sequer plantada ali. Nada, nem um fruto. Nem um figo, né, para falar de coisas que eram típicas deles ali. Nada, nada. Trigo. Mas ele se apropriou não da terra. Aqui está o bom investimento. Ele se apropriou da promessa de Deus.
Ele pagou um preço que era a demonstração da confiança dele em Deus. E fez aquilo para demonstrar ao povo, diante daqueles. Ele fez questão, notem que aqui o texto diz, ele fez questão de fazer isso diante de testemunhas. Diante daqueles que assinaram, como também de outros que estavam ao redor. O versículo 15 diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Deus disse isso para Jeremias, ele confiou. Ele se apropriou disso aqui. O direito foi adquirido. Nós não sabemos, de fato, o desdobramento das coisas. No retorno do povo, se havia uma linhagem de Jeremias que tenha talvez tomado posse, feito uso dessa escritura. Mas, na verdade, isso não interessa muito, porque o que valia realmente não era ele ter comprado a terra em si, mas sim ele ter se apropriado da promessa de Deus. Aquilo era um ato de quem crê e espera nas promessas de Deus. Nos versículos seguintes, a gente vai ver isso de uma maneira mais clara. Vamos ler, versículo 16. Diz assim, e depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles, o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo, Israel, da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste essa terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Por isso ordenaste, lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados. Já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis, aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. Então, o Jeremias mostra a sua fé, irmãos, nessa oração. Primeiro, ele relembra o poder, com que mão poderosa Deus tirou eles lá do Egito e trouxe aquela terra. Deus tinha prometido e deu aquela terra para eles. Jeremias não estava lamentando
aqui contrariado ou talvez indignado porque Deus estivesse desfazendo aquilo que ele tinha prometido. Ele sabia a razão, ou as razões. Ele via seu povo, como eles tinham dado as costas. E sabia também, tinham dado as costas para Deus. E ele sabia também toda a circunstância. Notem, ele diz aqui no versículo 24, ele sabia muito bem que os exércitos dos caldeus já estavam ali. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la. E a cidade está entregue na mão dos caldeus. Ele sabia que, na verdade, eles já estavam derrotados. Mas, o versículo 25 ele diz, contudo, o Senhor me disse, compra essa terra, diante de testemunhas. Aqui tem um detalhe, irmãos, que esse bom investimento de Jeremias, que para o mundo pode ser visto como um péssimo investimento, né? Mas nós dizemos, foi sim um bom investimento, ele foi feito de uma maneira a demonstrar a confiança que ele tinha na justiça e também na misericórdia de Deus. E com isso, ele agiu de uma maneira pública. A ordem de Deus era essa, de que ele fizesse aquilo publicamente para que as pessoas vissem aquilo que parecia incoerente, mas que vissem que ele estava agindo por orientação de Deus. É bem provável que aquelas pessoas que estavam ali e viram Jeremias fazer isso, eles devem ter zombado de Jeremias, não é verdade? Talvez alguns que ainda acreditavam que eles iriam escapar dos caldeus achassem ele contraditório. Ele está dizendo que os caldeus vão invadir, vão tomar conta e, ao mesmo tempo, ele está investindo aqui. Ninguém investe numa empresa falida. Né? A gente vê isso acontecer até com as nações. Quando a economia de um país começa a mostrar bons sinais, né? A gente vê isso muito aqui no Brasil, que oscila muito, né? As coisas oscilam muito. Quando o Brasil dá algum sinal de vida, logo vem investidores estrangeiros, né? Pôr dinheiro aqui. É um bom lugar para a gente investir agora. Mas no menor sinal de que as coisas começam a andar mal, o que eles fazem? Eles investem aqui? Não, eles pegam o dinheiro deles, tiram e vão colocar num lugar seguro, onde o dinheiro deles vai estar protegido. Isso aí, investidores, empresários, é assim que funcionam as coisas. Seria muito estranho a gente ver alguém com uma empresa ou um país que está descaradamente falido e alguém falando, eu vou investir aqui, eu vou pôr meu dinheiro aqui. E não era pouco dinheiro o que Jeremias investiu aqui. Se você for pesquisar, essa quantidade de prata aqui dava um bom valor. Mas então, aos olhos de alguns, poderia parecer incoerente. Se ele está dizendo que não tem mais jeito para nós, por que ele está investindo, comprando uma terra aqui? Mas para outros, eles poderiam estar vendo a confiança de Jeremias.
Olha, é o testemunho dele. Ele é um homem que diz confiar em Deus e ele age como quem confia. Deus disse para ele comprar e mesmo nessa situação adversa ele está fazendo isso. Isso chama atenção, irmãos, para nós, no que diz respeito à necessidade do nosso testemunho, de a gente fazer notório aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós somos muito falhos no testemunho. E eu não digo só no testemunho no sentido de sermos tementes, de viver segundo a palavra de Deus, mas até de fazer com que isso seja notório para outras pessoas. Às vezes nós somos discretos demais. Entende o que eu quero dizer? Nós não divulgamos aquilo que Deus faz na nossa vida. As pessoas muitas vezes não enxergam as circunstâncias em que nós vivemos, que nós agimos, e que a fé opera na nossa vida. Ali, Jeremias teve a oportunidade de fazer isso e não hesitou. Só após essa oração é que, na verdade, Deus explicou para Jeremias exatamente aquilo que ele estava fazendo. Daqui até o final do capítulo, na verdade, esse é o assunto. Porque Deus fala sobre a restauração futura de Israel. Essa era a razão da fé e obediência de Jeremias. Isso realmente mostra a fé. Ainda que o Jeremias não tenha voltado para lá, não tenha desfrutado daquela terra, o que ele estava dizendo ali é: eu confio. Deus disse que vai restaurar essa terra para nós futuramente. E eu creio nisso. É muito fácil a gente falar as coisas, mas as nossas ações dizem muito mais do que as palavras. As nossas atitudes. Às vezes a gente pode falar: eu confio muito em Deus, eu creio em Deus, mas nossas ações não demonstrarem isso. É importante que as nossas ações, as nossas atitudes, nosso modo de viver, que eles confirmem aquilo que a gente crê. Em resposta à oração de Jeremias, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Bom, a resposta de Deus a Jeremias. Jeremias tinha dito isso. Acaso há algo difícil demais para Deus? E Deus responde: por acaso existe algo demasiado difícil para mim? Portanto, diz o versículo 28, portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. Então Deus confirma aqui aquilo que ele já havia dito. 29. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela e por-lhe-ão fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor
me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o ensino. É interessante como Deus coloca aqui, ele deixa claro qual era a razão daquele castigo que vinha sobre Israel. Era necessário fazer aquilo, porque aquele povo provocou a ira de Deus. Se nós estamos falando em um bom investimento, o de Jeremias, eu vou falar aqui por um outro aspecto. É um péssimo negócio provocar a ira de Deus. Sabe aquele negócio que aparentemente te traz vantagens imediatas e logo ali na frente só te dá prejuízo? Tem alguns negócios assim na vida, né? Você pode comprar um excelente carro, para a gente ilustrar, com um valor muito baixo. Uma vez eu estava procurando um carro para comprar e estávamos, eu e meu pai, ele me acompanhando para... Né, ele tinha um olhar meio clínico, assim, principalmente para pintura de carro. Então, sempre que eu saía, eu procurava levar ele junto, para quando eu precisava trocar de carro, né? E nós entramos numa loja e vimos um carro que me interessou na época, eu acabei não comprando. Mas ali mesmo, conversando com o vendedor, ele mostrou alguns outros carros para a gente. Tinha ali o famoso popular Fiat Uno. Aquele bem peladinho mesmo, né? Aquele carro sem modelinho de entrada, não tinha nenhum recurso. Era o mais simples que tinha. Não lembro o valor, mas ele falou o preço e a gente conversando, ele falou, olha, por esse mesmo valor tem esse aqui. Ele mostrou um carro fantástico, era uma perua. Eu olhei os bancos em couro, painel com ar-condicionado. Era o carro. Mas ele mesmo falou, olha, eu vendo aquele porque aquele ali, né, o preço era o mesmo. Mas aquele ali, você vai sair com aquele carro, der algum problema, você vai, é modo de dizer, você vai na farmácia e compra a peça que precisa dele. Esse aqui, se quebrar, você não encontra a peça. Esse aqui vai dar trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes, né, o leigo no assunto, a pessoa não pensa, ele fala, pelo mesmo valor, eu vou levar um carro, como dizem, um pé de boi, né? Um carro tão simples. E eu tenho esse aqui, espaçoso, confortável, tudo de bom. É lógico que eu vou levar esse aqui, pelo mesmo preço. Só que o prejuízo vem logo ali na frente, né? Provocar a ira de Deus, né? Andar de qualquer maneira, é mais ou menos assim, né? As consequências são muito mais graves. Mas os homens agem como se, né, ele tem uma vantagem imediata. Ele desfruta do prazer imediato, sem medir as consequências, sem pensar no amanhã, sem pensar em daqui um dia, uma semana, um mês. Israel
tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles agiram assim, de uma maneira inconsequente. Eles provocaram a ira de Deus e abusaram disso, eles desprezaram os profetas. Isso foi um péssimo negócio para eles. Eles pediram para Deus lançar sobre eles a ira. O castigo que veio, o exílio, a destruição de Jerusalém, que trouxe tanta tristeza para eles, foi o justo castigo que eles mereciam. Deus fala que não somente eles viraram o rosto, tem uma expressão aqui que eu acho interessante, no versículo 33, olha lá, Deus disse para Jeremias assim, e viraram-me as costas e não o rosto. É mais ofensivo do que simplesmente virar o rosto. É muito chato quando a gente está falando com alguém e essa pessoa vira o rosto, né? No sentido, parece que não está nem prestando atenção no que a gente está falando. Agora o pior é dar as costas. Olha, não estou nem aí com você. É assim que eles agiram com Deus. Deus esteve falando com eles ao longo de todo aquele tempo. Não foi 1 ano, 2. Eles estiveram ali por alguns séculos. Sempre um povo rebelde. Então aquilo era inevitável. Chegou ao ponto que Deus tinha mesmo que pesar a mão. Então aqui nós temos um mau negócio. Irmãos, amigos, é preciso que a gente pense nisso. Provocar a ira de Deus na nossa vida, negligenciando Ele, é um péssimo negócio e as consequências vêm. Que nós não façamos esse péssimo investimento na nossa vida. Amém? Por outro lado, que a gente saiba fazer um bom investimento. Confiar em Deus, por mais que pareça para o mundo ilógico aquilo que nós estamos fazendo. Ele segue dizendo aqui, o que eles fizeram? Em vez de dar ouvidos a Deus, versículo 34 diz, antes puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem, edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar Judá. Eles colocaram ídolos até dentro do próprio templo e sacrificaram seus filhos ao deus Moloque. Isso sempre afrontou a Deus. Versículo 36, ele diz, e por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Mais uma questão interessante na promessa de Deus aqui. Aqui Deus está falando. Primeiro, ele diz, é inevitável que eu faça isso com eles, mas aqui a promessa, aqui o Jeremias se apegou àquilo de que ele se apropriou. Na verdade, o pagamento daquelas moedas de prata, compraram não a terra para ele, mas atestaram de que ele se apropriou dessa promessa aqui. Deus diz, eu tornarei a trazer o meu povo para este lugar e farei que habitem nele seguramente. O interessante nesse versículo 37 é que eles estavam sendo levados cativos, ou seriam levados cativos, para um lugar específico, Babilônia.
Mas Deus aqui já projeta não só o retorno daquele exílio, mas um retorno futuro. Aqui tem uma coisa profética que vai mais além, porque, notem, ele diz, eu os congregarei de onde? De Babilônia? De todas as terras. É o que nós vemos, o povo de Israel, né, espalhado por todas as terras. Hoje eles têm lá uma parte, reconquistaram uma parte daquilo que Deus tinha prometido para eles. Mas isso ainda não é o cumprimento da promessa de Deus. Ainda é uma minoria de judeus, israelitas, israelenses, como a gente chamar eles, que moram lá. E eles ocupam uma pequena parte da terra que pertenceu um dia a eles e que ainda não era tudo. Mesmo no auge do reino de Salomão, eles não ocuparam tudo que Deus disse que daria para eles. Então, existe uma promessa futura. E Deus vai trazer todos o remanescente de Israel, né, de volta para lá. Jeremias confiou nessa promessa. Deus aqui reforçou a ele o motivo da sua confiança. Versículo 38 diz: E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, nunca como eles fizeram naquela ocasião, que nunca mais eles o façam. Versículo 41, e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem e plantá-los-ei nesta terra, firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão as escrituras e as selarão e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Então, aquele ato de Jeremias foi um ato profético, de comprar e fazer escritura da terra. Deus diz, isso é uma demonstração daquilo que vai ocorrer, daquilo que vai ser feito. O que o Jeremias fez foi demonstrar a confiança dele no Senhor. Em Mateus 6,19, nós lemos o seguinte, irmãos, para vermos aqui no Novo Testamento alguma coisa pertinente a isso, e já para nós concluirmos, tá? Mateus 6,19 e 20, Jesus, naquele sermão do monte, ele ensinou o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O que Jesus está falando aqui é de se apropriar dos bens eternos.
Na verdade, foi isso que o Jeremias fez. Ele comprou aquela terra só para demonstrar ao povo que Deus iria dar de volta a terra para eles. Embora ele não tenha tido nenhum lucro material naquilo, nenhum ganho, nenhum desfrute daquela terra. Ele não teve arrendamento, aluguel, nada. Como eu disse antes, ele não comeu um fruto daquilo. Mas o investimento de Jeremias, aquela prata foi aplicada nos bens eternos. Esse é o bom investimento. Aquele que rende para o futuro. Aquele que nos dá verdadeira segurança, né? Nós estarmos confiados em Deus e andarmos nisso. Como Jeremias, aguardar as promessas, sabendo que elas vão se cumprir. Por mais que isso pareça ilógico, né? Investindo a nossa vida de uma forma que aqui para o mundo pareça ilógico. Até em pequenos detalhes. Às vezes algumas pessoas incrédulas me questionam. Que dias você vai para a igreja? Não, vou todo domingo. Mas você não disse que a sua igreja é lá em São José dos Campos? Sim, mas você vai para lá todo domingo? Vou. E eles acham um absurdo. Né? A gente gasta tempo, os domingos, os finais de semana, né? E eu tenho certeza que, eu estou falando de nós que viemos de mais distante, mas você vai se deparar com a mesma colocação, né? Mesmo os irmãos que moram mais perto, mas todo domingo você vai para a igreja, toda quarta, né? Tem os irmãos que têm oportunidade de estar aqui às quartas também. Quisera eu poder estar às quartas também. Mas eles se surpreendem porque para eles isso parece ilógico. Um tempo que poderia ser ocupado de outra maneira. Não é verdade? Eles gastam talvez mais tempo, mais dinheiro do que a gente em coisas fúteis. Sendo que nós estamos ocupando esse tempo aqui, irmãos. É importante a gente pensar nisso. Espero que não seja um tempo desperdiçado. Vale a pena quando a gente deixa de fazer outras coisas, a gente vem para a igreja consciente de que nós estamos investindo no futuro. O tempo que eu estou aplicando aqui, onde eu estou demonstrando também aos outros a minha fé. Olha, o simples fato de eles saberem que nós vamos para a igreja. E quando a gente tem a oportunidade de vivenciar, de testemunhar, de falar daquilo que a gente aprende na igreja, aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, é uma maneira de a gente testificar diante deles da nossa fé. Mostrar para eles que vale a pena investir nessas coisas. Que esse é o bom investimento. Aquele que rende para o futuro. Quando fala em rendimento, as pessoas geralmente pensam em tesourar, pensando principalmente nos dias futuros, né? Para sua aposentadoria, sua velhice. Alguns nem chegam na velhice. Mas todo mundo quer fazer seu pé de meia. E a gente tem aquele caso clássico, né, que Jesus conta daquele homem rico que desmanchou os celeiros dele, fez outros maiores, só pensando nessa vida. Ele achou que estava fazendo um grande investimento para guardar os tesouros, ali ele teria para desfrutar para o resto da vida. Só que o resto da vida dele se resumia àquele mesmo dia. Investir
nas coisas de Deus é sempre o melhor negócio. Nós não estamos falando de riquezas para essa vida, para dinheiro, mas o melhor investimento que a gente pode fazer é tudo aquilo que a gente pode aplicar em viver uma comunhão, uma relação direta com Deus, de verdade, aprendendo dele, andando com ele, testemunhando dele. Pagando o preço aqui, confiados e aguardando o cumprimento das palavras, né, das promessas do nosso Deus. Que a gente possa realmente pensar nessas questões e fugir dos maus negócios e fazer o bom negócio, o bom investimento. Nós temos assegurado uma salvação, nós não estamos barganhando com Deus a nossa salvação. Não quero dar a entender isso de maneira nenhuma, deixar bem claro. Porque a nossa salvação, ela provém totalmente dos méritos de Cristo. Amém? Mas o nosso investimento, vamos dizer assim, como nós vimos hoje de manhã, falando sobre a fé em Hebreus, são aqueles galardões. Deus vai olhar isso. E os frutos que nós vamos colher, os efeitos que nossa vida que vai causar para outras pessoas. Olha que tremendo testemunho Jeremias deixou ali no meio do seu povo. Todo mundo pode dizer depois, Jeremias estava certo. E olha que ainda nem se cumpriu plenamente. Eles voltaram para lá, 70 anos depois. Puderam ver que era verdadeira a promessa. Mas ainda Deus não cumpriu na plenitude do que Ele tem preparado para eles. Sempre Deus tem algo maior. O ganho, o lucro em servir a Deus fielmente é sempre muito maior do que a gente pensa. Não é juro de poupança, não. Que Deus possa abençoar a sua palavra, nossa vida, irmãos, que a gente possa realmente aplicar tudo o que tem, buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, confiando nele sempre. Amém? Vamos fazer